Obrigado, Sara. Obrigado, Heron. Surpresa, irmãos. Não sei quem vocês esperavam para a mensagem, mas está aqui eu, Rafael, para trazer a mensagem para vocês nessa tarde de domingo. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar já o Data Show, o PowerPoint. Vou pedir para o Péricles colocar uma música. Não pode música, né, Péricles? Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Severiano. Deixa eu tentar voltar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Severiano, eu tenho 34 anos de idade, eu sou casado com a Roberta. Eu namoro a Roberta há 16 anos e esse ano a gente faz 10 anos de casado. Lembrei, então, se eu esquecer, já está lembrado. Né? Eu sou um dos supervisores da Holywave. Né? Deixa eu ver, tem Holywave aí? Está ficando bom, está saindo de primeira já. Então, sou um dos supervisores da Holywave e eu estou aqui para trazer, para compartilhar algo de Deus, algo que eu tenho vivido com Deus. Não sou pregador, não é a minha intenção pregar, não vai ser a primeira mensagem que eu vou trazer, é a minha primeira mensagem aqui na PIB, mas não é a minha primeira mensagem. Então, assim, eu não sou pregador, não é a minha intenção pregar. Então, você pode até perguntar assim, então, Rafael, por que será que você está falando aí? Né? Por que você está aí? Eu estava num discipulado com o pastor Lívio e ele me perguntou assim, Rafael, quando é que você vai quando você vai pregar? Aí eu falei, pastor, eu não curto muito pregar e, assim, eu não... Fico muito honrado, né, com a pergunta, mas não me sinto pronto, não me sinto preparado. Deveria ter parado aí. Como era um discipulado, eu continuei falando, pastor, mas o meu coração queima por juventude, meu coração queima por líderes. Aí ele falou, tá aí então, essa conversa nossa foi em junho. Né? O nosso primeiro culto de líderes foi em julho. Então ele falou, tá aí então no primeiro culto de líderes você vai falar. Era para eu ter parado antes. Tá bem então, pastor. Falo no primeiro culto de líderes. Mas acabou que não aconteceu, a gente foi adiando, né? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês já está no meu coração desde junho. Né? Então, você pode também perguntar, mas será que não perdeu a validade, Rafael? Isso que você planejou desde junho, será que muita coisa mudou, né? Eu acredito que não, irmãos, porque desde junho eu venho orando e venho regando essa mensagem aqui com lágrimas, com muitas lágrimas, e acredito que Deus pode falar conosco. Porque eu tenho certeza das minhas fraquezas, das minhas limitações, e como o pastor Lívio costuma dizer, eu sou aquela pessoa improvável. E esses daí são alguns dos ingredientes perfeitos para Deus, sabe? Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e ele escolhe as coisas loucas, as coisas que não são, escolhe o all-star vermelho para confundir as que são. Né? Então, assim, eu quero que você de verdade aumente a sua expectativa, eu acredito de verdade que Deus tem uma palavra para falar conosco, ok? É um culto de líderes, né? Então, estamos recebendo mensageiros da paz aqui, então você pode até falar assim, mas eu não sou líder de célula, eu não sou líder em treinamento, não fui mensageiro, não quero ser líder. Mas eu quero falar para você, de alguma forma você lidera. Você ou lidera a sua família, ou você lidera no seu trabalho, lidera de alguma forma. Se você não lidera ninguém, pelo menos uma pessoa você lidera. Você mesmo, sabe? E eu quero trazer uma perspectiva aqui também do pastor Danilo Figueira. É um pastor, inclusive, idealizador do projeto Casa de Paz, que a gente acabou de sair de mais uma edição. Pastor Danilo Figueira, o livro Liderança Acima da Média. E ele fala que ele acredita que, em tese, todo cristão deveria liderar. Em tese, aí, todo cristão deveria liderar. Não ser um líder de célula, mas todo cristão deveria liderar. Ele coloca uma liderança positiva, ele fala de uma liderança positiva. E eu até acrescentaria, se vocês me permitirem, uma liderança espiritual positiva. Sabe, nós, como servos de Deus, como conhecedores do Evangelho, nós temos o dever, nós temos o ID, temos a missão de conduzir as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão em trevas, até Jesus. Então, uma liderança positiva. Ok? Então, sem querer me estender muito, para quem me conhece um pouco, eu falo muito, eu sou muito envergonhado, mas sou muito introvertido também, mas quando eu começo a falar, eu costumo não parar. É isso mesmo, Roberta? Eu não paro nunca mais. Então, eu queria começar. Então, assim, eu não tenho um título para essa apresentação. Eu queria que vocês me ajudassem a dar um título para a nossa conversa de hoje, a apresentação, para a nossa conversa de hoje, eu queria que vocês me ajudassem. Tá bom? Então, eu queria que vocês pensassem, você como líder. Então, sempre quando eu falar líder, tá? É você, não sou líder. Estou falando com todo discípulo de Jesus. Quando eu falar célula, Rafael, não tem uma célula, mas você tem uma família, você tem uma vida, você tem um trabalho, você tem um emprego, você tem um mundo. Então, toda vez que eu falar líder, toda vez que eu falar célula, estou falando com todos vocês aqui presentes, estou falando com todos vocês que estão nos acompanhando.
Então, eu queria que vocês pensassem, se você pudesse mudar algo na sua célula, o que você mudaria? Se você pudesse mudar algo para promover crescimento, você quer que a sua célula cresça, então você mudaria alguma coisa, né? Talvez a sua célula já esteja crescendo, glória a Deus, essa é a nossa expectativa, né? Que a nossa célula cresça. A sua célula já está crescendo, mas você quer mais crescimento, né? Deus nos chamou para que nós dessemos fruto e muito fruto, né? Então, assim, se você pudesse mudar alguma coisa na sua célula, o que será que você mudaria? Será que você mudaria o dia de reunião? Será que agora, né, como a gente está vacinando, aí você sairia do online e voltaria para o presencial? Afinal de contas, as pessoas não se adaptaram muito bem. Algumas pessoas não se adaptaram muito bem ao online, então você voltaria para o presencial. Você mudaria o dia da célula, eu já falei, né? O que você mudaria na sua célula? Então, eu queria conversar com vocês aqui algo sobre a minha célula. Eu queria apresentar alguns momentos da minha célula e tentar descobrir com vocês o que mudou na minha célula. Eu acho que está desligado. Agora vai. Ou não. Isso. Se você pudesse, né, mudar algo na sua célula para que ela crescesse, o que seria e por quê? Então, quero mostrar aqui algumas fotos. Eu coloquei, né, a animação para passar um a um, mas acho que não vai passar um a um as fotos. Mas a primeira foto que eu coloquei era do início da minha célula, lá em 2018. Na verdade, eu tinha uma célula, Despertar da Força, o nome da minha célula, que já tinha sido uma multiplicação. Eu assumi uma célula em 2017, final de 2017, eu assumi uma célula, multipliquei, né, lá no final de 2018. E a minha célula começou, essa nova célula, Despertar da Força, era, na verdade, um membro, né? Era eu e mais um, o Léo. Espero que o Léo esteja assistindo, senão depois eu puxo a orelha dele. Então, era eu e Léo, e nós ficamos durante muito tempo, só eu e Léo. Era a primeira foto que eu ia mostrar para vocês. Ficamos ali cerca de meses, só eu e Léo na minha célula ali. E fazendo aquela lista dos 3 convidados, né, e orando e pensando em pessoas, e a célula não crescia. Depois de algum tempo, a célula começou a crescer. Nós chegamos ao número de 5 pessoas. Só que essas 5 pessoas não foram 5 pessoas visitantes que nós conseguimos trazer para a célula, não foram pessoas que se converteram, foram pessoas que foram enviadas, sabe? Eu estava até conversando ontem no Overflow, e após o Overflow com o Brian, com o Heron, então assim, foram pessoas que foram enviadas. O Brian não estava em uma célula e mandaram o Brian para a minha célula, mandaram o Heron depois, e mandaram depois o Daniel, e chegamos ao número de 5 pessoas. Então essa era a minha célula, lá em 2018, caminhando para 2019. E essa foto aí, eu ia mostrar também outras fotos, mas essa foto aí já é uma foto agora, né? Quando eu preparei essa mensagem aqui, foi em junho, como falei para vocês. Então, nesse momento aí, nós tínhamos a nossa célula. De 2 pessoas, a nossa célula chegou nesse período de pandemia, chegamos a 26 homens listados. Né, listados, não eram todos participantes. 16 participavam ali efetivamente, era uma frequência mais fixa ali, eram 16 participantes ativos. E nós tínhamos cerca de 15 visitantes não crentes. Né, tinham pessoas de Manaus, o Renê, que era membro aqui da nossa igreja, que está lá em Manaus, ele participou, ele está na minha célula, tinha pessoas participando de Minas Gerais, recebemos visitantes de Portugal, 15 visitantes não crentes. Né? E por conta desse grande número da nossa célula, nós tivemos que organizar a célula em 2 microcélulas. Né? O pastor Lívio falando bastante ali comigo, no meu ouvido, e organizamos a célula em 2 microcélulas. E eu tinha 4 líderes em treinamento nesse momento aí, em junho, né? Antes da nossa multiplicação. E o que estava acontecendo nas microcélulas? Era um intenso clamor por visitantes, por conversões. E, de fato, nós tivemos 3 conversões nas células, isso na microcélula dos líderes em treinamento, não chegou a ser na minha. Né? E, assim, é o panorama da minha célula. O que eu queria perguntar para vocês? Né? Antes de perguntar, nós, em junho, né, multiplicamos. Então, quando eu estaria falando para vocês aqui em julho, eu já teria multiplicado. Né? Então, em 10 de julho, nós multiplicamos. A célula estava com 13 membros. Né? Cada célula multiplicada ficou com 13 membros. E hoje, novamente, agora sim, no dia de hoje, a célula já está com 16 homens novamente. E eu já estou ali, né, com aquela questão, procurando o líder em treinamento e tentando ver. Provavelmente vamos ter que organizar a célula em microcélula novamente. E eu queria saber com vocês, então, o que será que mudou na minha célula? O que será que pode ter mudado? Né? A gente saiu de um período presencial e foi para o online. Será que foi o online que mudou a minha célula, que teve todo esse crescimento? A minha célula era sexta-feira, a gente passou a nos reunir na quinta-feira. Será que foi o dia da célula que mudou? O que será que mudou? Eu quero convidar a vocês a pensarem comigo aqui.
quero colocar um texto, vai ficar muito pequeno, né? Mas eu vou ler com vocês. Né? É um texto do livro 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. Quem está em casa vai ver, vai conseguir ver melhor. E eu quero ler com vocês. A maioria das coisas está fora do nosso controle. Uma das poucas coisas que podemos melhorar diretamente é a nós mesmos. Quando você melhora, a situação melhora. Quando você cresce como líder, você permite que Deus trabalhe no crescimento do seu grupo por meio de você. Podemos afirmar que a chave para mudar o grupo é mudar o líder. O grupo vai crescer se o líder crescer. Melhore o grupo, melhorando o líder. Então, o que mudou na minha célula foi o líder. O Rafael melhorou, sabe? O Rafael melhorou. Então, foi isso que mudou na minha célula. Então, de tudo que eu podia mudar, de todas as mudanças que eu poderia fazer e de todas as mudanças que ocorreram realmente na minha célula, a principal mudança que houve na minha célula foi do líder. O líder mudou e a célula cresceu, sabe? E assim, eu poderia falar algumas coisas com vocês. E eu queria... não vai passar em animação, e eu queria propor, então, um título para essa nossa conversa. Eu queria propor essa: A Mudança Começa em Você. Vocês acham que é um bom título, é um bom tema para essa nossa conversa? Baseado nisso aí, melhore o líder, melhore a célula, melhorando o líder. Será que esse texto aí esse título é um bom título? A Mudança Começa em Você? Vocês concordam? É bom, né? Então, assim, eu poderia falar de algumas coisas com vocês. Poderia falar coisas relacionadas às experiências que eu tenho vivido. Poderia falar de microcélula, multiplicação, convite, contato, sonho. Poderia falar de muitas coisas. Mas como a questão é falar sobre a mudança do líder, eu quero falar de algo que mudou em mim. Sabe? Eu quero olhar mais de perto com vocês aquilo que mudou em mim. Sabe? E a principal coisa, eu não vou adiantar o slide porque eu sei que não vai aparecer em animação, e a principal coisa que mudou em mim, uma coisa que eu queria falar com vocês é que o meu coração, ele estava no lugar errado. Se você puder anotar isso, se você puder salvar no seu notes aí, se você puder gravar essa frase, vai ser muito importante. Meu coração estava no lugar errado. Então, vamos voltar a 2019? Naquele ano, éramos 5 homens na célula, como eu falei para vocês. Ao final do ano, eu tive a coragem de fazer uma avaliação muito simples. Foi uma avaliação muito simples e rápida, mas que mudaria a minha célula de uma vez por todas. Sabe o que me chocou, irmãos? Nessa avaliação, eu fiz uma avaliação rápida, inclusive ela está até aqui, foi feita num papel de pão, como chamaria por aí. Lá na Marinha tem um outro nome que eu não posso usar, né, Heron? Tem um outro nome que eu não posso usar, então está aqui. Eu estava até olhando aqui, peguei essa tarde para olhar novamente, está aqui, ó, rabiscada, e eu fiz essa avaliação com a minha célula. E sabe o que me chocou nessa avaliação que eu fiz da minha célula? É que durante o ano todo, a minha célula teve apenas um visitante não crente. Um visitante não crente. E sabe por que isso me incomodou? Poderia não me incomodar, né? Porque, afinal, tive um visitante não crente. Então, tá ok, né? Cumpri, posso ter cumprido alguma coisa. Mas sabe por que isso me incomodou? Porque naquele mesmo ano eu estava muito realizado. Naquele ano eu estava como atleta vivendo meu grande sonho. Eu estava treinando muito, eu tinha parceria com empresas, eu era destaque na minha academia, fazia muitas competições, planejava viajar para Las Vegas para lutar campeonato mundial, estava planejando muita coisa. Né? E nesse ano eu fui campeão do ranking estadual de jiu-jitsu, na minha categoria. Bravo, né? Muitos aplausos. Mas e a minha célula? Como é que estava a minha célula? Então, já quero te perguntar também. Provavelmente você não é campeão do ranking de jiu-jitsu e talvez não faça muito sentido para você ser campeão do ranking de jiu-jitsu. Mas talvez você é campeão em algum ranking ou você está almejando ser campeão de algum ranking. E eu queria te perguntar, e a sua célula? Como é que está a sua célula? Sabe, eu estou falando com vocês de célula, mas você está almejando, você pai de família, você como sacerdote do lar, deveria ser pelo menos. Como é que está a sua família? Você está almejando muita coisa, mas como é que está a sua família? Sabe, como é que estão os seus filhos? Você está aí nessa correria louca, atrás de mais coisas. A gente está nessa correria louca, mas como é que está a nossa família? Como é que está a nossa célula? Como é que estão os nossos vizinhos? Como é que eles estão? Eu lembro também que no final desse ano, em 2019, passou alguns vídeos, né? O pastor Lívio pediu alguns vídeos e rodou alguns vídeos no final do culto. E a maioria dos testemunhos era, nossa, a célula foi excelente esse ano, e eu estava aflito, e pude chegar ali na minha célula, e recebi oração, e fui confortado, e o lanche era bom, eu vinha do trabalho com fome, e tinha um lanche ali me esperando, ou o pessoal da minha célula não me esperava para o lanche, e os testemunhos das células giravam em torno disso. E o testemunho da minha célula também, eu fiz a avaliação.
no final com a minha célula presencial ali, e a minha célula também falava tudo isso. Não, foi muito bom, foi muito legal a célula e tal. Mas o pastor Lívio confrontou a gente, colocou assim, nossa, como eu gostaria dos testemunhos de célula fossem, nossa, quantos visitantes eu recebi na minha célula. Olha, houve conversões na minha célula. Olha, batismos na minha célula. Né? E isso começou a me incomodar. Isso estava me incomodando muito, né? Questão de um visitante só na minha célula. Então, eu propus essa avaliação para a célula e, na verdade, a culpa era minha. A culpa é do líder, a culpa era minha. Né? Às vezes o líder ele fica, como a gente leu, né? Às vezes o líder fica, mas a minha célula é isso, a minha célula está assim, está assado. Cara, melhore a sua célula melhorando você. Melhore você que a sua célula vai melhorar. Minha esposa é assim, enquanto né, com 10 anos de casada, eu e a Roberta, a gente acompanha alguns casais. Né? E a maioria das reclamações de casais, minha esposa isso, a minha esposa aquilo. Cara, melhore você. A minha família, melhore você. O meu patrão, melhore você. Melhore você que o seu trabalho vai melhorar. Sabe, eu coloquei isso para a minha célula. Né? E eu quero conversar ainda mais com vocês. Sobre visitantes, né? O pastor Wagner Carvalho ele costuma colocar essa frase. Né? Se você está numa célula, olhe para um lado e olhe para o outro e veja se há não crentes na célula. Se houver, já é um bom indício de que ali é uma célula. Do contrário, esteja certo de que essa reunião não é uma célula. É uma frase bem forte, né? É uma frase bem forte. Por isso que eu fiz questão de trazer a citação do pastor Wagner Carvalho, porque tem o peso do Wagner Carvalho. Então, se você acha que o ano tem 22 semanas, né? Então, 22 reuniões de célula no ano. Se a minha célula teve um visitante não crente no ano, eu tive uma reunião de célula no ano. Os outros 21 encontros foram bons, foram prazerosos, nós oramos, nós falamos, conversamos sobre a Bíblia, mas, baseado nessa afirmação aqui, não foi uma célula. Não foi uma célula. Então, assim, eu quero refletir ainda um pouco mais com você. Né? Estou falando sobre crescimento do líder, como crescer como líder, né? E eu quero te perguntar, onde está o seu coração? Eu falei ainda há pouco, né, que o meu coração estava no lugar errado. Eu quero te perguntar, onde está o seu coração? Quem sabe você vai me perguntar, você vai me dizer, né? Ou antes disso, você sabia que a palavra coração ela é a segunda palavra mais frequente na Bíblia? Sabia disso? Eu não sabia, eu soube há pouco tempo, que a palavra coração é a palavra que é a segunda palavra mais frequente na Bíblia, só não é mais frequente do que a palavra Senhor. Então, vocês concordam que se é uma palavra tão frequente assim, será que é algo importante? Quando a Bíblia está falando sobre coração, será que ela está falando de algo importante? Né? A própria palavra vai nos dizer, lá em Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve proteger, de tudo que você deve cuidar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Então, eu queria te perguntar, onde está o seu coração? Você não precisa me responder. Quem sabe você vai dizer como o Rafael dizia naquela época, o Rafael da galeria, como o pastor Lívio diz. Né? Não, meu coração está em Deus. Ou quem sabe você não tenha nem coragem de fazer essa pergunta, de se perguntar onde seu coração está. Naquela época eu te responderia, que claro que o meu coração está em Deus. Mas sabe, pessoal, tinha um grande descompasso entre o meu coração, porque o meu coração não estava em Deus, meu coração claramente estava no jiu-jitsu. Então, não sei se você consegue responder essa pergunta. Se eu perguntar para você onde está o seu coração, você vai dizer, claro que está em Deus. Mas lá no fundo você sabe. Lá no fundo você sabe a resposta. E eu quero explorar isso um pouco com vocês. Né? Se segurem na cadeira, porque é uma mensagem que me confronta muito e eu sei que vai confrontar também os irmãos. Mas esses confrontos são necessários para que a gente cresça. Sabe? Então, assim, e eu não estou nem falando de ter o coração na célula, não estou dizendo de ter o coração no louvor, de ter o coração naquilo. Às vezes a gente faz muitas coisas para Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Né? Deus disse isso a respeito do povo de Judá. Agora vai aparecer com a animação. Que o povo de Judá honrava, que o povo de Judá honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Rafael honrava, o Rafael já tinha multiplicado célula, o Rafael já tinha batizado, mas o meu coração estava longe do Senhor. E eu não tinha coragem de fazer essa pergunta de onde está o meu coração, porque eu já sabia a resposta. Eu já sabia a resposta, sabe? E eu sabia a resposta, porque o jiu-jitsu, ele estava ocupando o lugar que era o lugar de Deus, sabe? Estava ocupando o lugar da primazia de Deus. Eu honrava a Deus com meus lábios, mas o meu coração mesmo estava longe. Então, eu não tinha coragem de fazer essa pergunta por saber que eu teria que remover o jiu-jitsu daquele lugar, que Deus ia pedir aquilo. E sabe o que acontece com a gente?
acontece isso daqui. Deixa eu voltar. Quando Adão e Eva pecam, né? Deus vai na virada do dia ao jardim e pergunta para Adão: onde você está, Adão? E Adão responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Medo e esconder, isso é natural do homem. Após a queda, isso é natural do homem. A gente sente medo e a gente se esconde. Por isso que a gente não gosta de fazer essa pergunta, a gente não gosta de confronto. Quem gosta de... Eu odeio ser confrontado, né? E acho difícil, eu fico assim, eu não gosto de ser confrontado, mas eu acho um pouco difícil alguém que fala assim, não, eu adoro ser confrontado, é muito legal ser confrontado. Em algum momento, aquele confronto que vai pegar, sabe, lá no seu calcanhar, esse confronto você não gosta. A gente não gosta de ser confrontado, porque é isso. A gente fica com medo, o coração de Adão e Eva não estava mais no lugar, não estava mais em Deus, e eles tiveram medo e se esconderam. Então, quem sabe como o Rafael, quem sabe como Eva, quem sabe você esteja se escondendo também, sabe? Mas não se esconda de Deus. E assim, lá em Mateus, Jesus nos disse que, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe por que eu sei que a mensagem não ficou velha? Que a mensagem não perdeu o prazo de validade? Porque no início do culto, quando a Pamela estava ministrando, ela falou de tesouro. Aí eu virei para a Roberta, aí Roberta, tá isso aí. A segunda música que o nosso ilustre Péricles solou muito bem, falava de quê? Falava de coração. Aí eu virei para a Roberta de novo, tá aí, a mensagem não está velha. Essas confirmações são muito legais. Mas olha só, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E sabe qual era o meu tesouro, irmãos? O meu tesouro era o jiu-jitsu. O meu tesouro era fama, era elogios, era conquistas corruptíveis. E sabe uma forma de ler esse versículo? Dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que esse algo é o que define nossas prioridades e o nosso comportamento diante das situações do cotidiano. Dessa forma, se queremos encontrar onde está o nosso coração, basta perceber onde ou em que colocamos a maioria das nossas forças e nossa maior porção de tempo. Ou seja, onde você tem colocado a maioria das suas forças? Onde você tem colocado a sua maior porção de tempo? Em 2019 era fácil responder. Eu não queria responder, mas estava claro, estava nítido. Já viu aquela coisa que todo mundo está vendo, menos você? Todo mundo via que o jiu-jitsu estava demais, menos eu. E talvez, você líder de célula, você está vendo ali o seu liderado, está na cara, você está vendo, você quer falar para o seu liderado, só que o liderado não está vendo. E está na cara. Então, assim, eu quero te perguntar, quero que você pense, que você reflita, e você responda a si mesmo. Essa aqui agora vai ser fácil você responder. Onde você tem colocado a maioria das suas forças? Onde você tem colocado a maior porção do seu tempo? E não é em célula, não estou falando de célula, estou falando de Deus, sabe? Você tem colocado a maior porção das suas forças numa busca intensa, numa busca por relacionamento com Deus? Ou será que você nem busca? Ou será que você busca o Espírito Santo para fazer coisas? Eu me peguei recentemente nisso. Eu estava buscando o Espírito Santo para fazer coisas. Nossa, eu me senti tão miserável. E isso foi bem recente, deve ter alguns meses. E eu passei, eu até estava comentando, acho que hoje com a Roberta, a minha oração eu nem peço mais para poder, para Deus me usar, eu peço relacionamento com Deus. E a sua maior porção de tempo, irmãos? Onde tem sido? Sabe? Você tem gastado tempo com Deus? Você tem vivido, você tem tempo de secreto? Sabe? E eu quero encerrar aqui. Eu teria mais coisas para falar, para tratar com vocês, mas eu quero honrar o nosso tempo e eu quero encerrar aqui. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu assentei no meu coração de sempre que eu falar, eu fazer o apelo. O Heron falou aqui muito bem de apelo. E às vezes... pode ser que essa mensagem não tenha nem feito tanto sentido para você. Você que não é um cristão, você que ainda não segue Jesus, você que não o reconheceu ainda como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe você ainda, essa mensagem não possa nem ter feito sentido para você. E eu imagino que talvez não tenha feito mesmo. Mas quem sabe tem alguma coisa no seu coração falando, cara, eu não entendi o que o Rafael está falando, mas eu quero isso. Você está ouvindo falar sobre Jesus, você está falando de queda, você está ouvindo falar de tesouro, você está ouvindo falar de queda. Quem sabe você não tomou essa decisão. E eu vou pedir já para o Ministério de Louvor subir. Quem sabe você não tomou essa decisão de seguir a Jesus. A igreja está de olhos fechados, a igreja está orando, entende que é um momento grave, é um momento sério.
E eu queria perguntar para você, eu vou abrir o chat também, você que está nos acompanhando no online, se você ainda não se decidiu por Jesus e você quer tomar essa decisão, comenta aqui no chat, eu quero orar por você. E se você está aqui, a igreja está de olhos fechados, a igreja está orando, é um apelo de salvação. Se você está aqui presente e ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, levante a sua mão bem alto, mas é bem alto, não é timidamente, é bem alto, convicto daquilo que você está fazendo, decidindo-se por Jesus. Há alguém? Há alguém no presencial? Não. Ok? No chat eu ainda vou acompanhar vocês. Eu queria orar com vocês. Queria pedir que vocês se colocassem de pé. O Ministério de Louvor vai estar conduzindo mais um louvor. E eu queria orar com vocês. Queria orar com vocês para que o nosso coração, sabe, irmãos, é um processo. É um processo que eu tenho vivido. A cada dia que eu me coloco mais, que eu entrego o meu coração, que eu peço a Deus para alinhar mais o meu coração a Ele, mais tenho a alinhar. Quanto mais eu entrego a Deus, mais eu tenho que entregar, sabe? E eu quero orar com você. Talvez o seu coração não esteja alinhado, tão alinhado com Deus. Talvez as suas prioridades estejam sendo outras. Talvez o seu tesouro seja um tesouro corruptível, sabe? Eu não sei, não estou dizendo que Deus vai te pedir o jiu-jitsu. Eu ainda continuo praticando o jiu-jitsu, uso o jiu-jitsu como ferramenta de discipulado. Mas Deus poderia ter tirado, poderia ter pedido, sabe? E eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e queremos nos entregar com tudo que nós somos, Pai. Nós queremos nos derramar, Pai, a Ti. E nós queremos investir tempo em relacionamento com o Senhor. Nós queremos Te buscar, Pai, com todas as forças, com tudo aquilo que nós somos, Espírito Santo. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro. Nós queremos ter um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo com o Senhor. Não para fazer coisas para o Senhor, mas nós queremos caminhar com o Senhor. Espírito Santo, alinha o nosso coração à Tua vontade. Alinha o nosso coração aos Teus propósitos. E que nós possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Deus, vamos chamar Rafael aqui de volta aqui. Esse Rafael aqui se apresentou até como supervisor, mas ele não falou tudo, né? Ele agora é nosso coordenador em treinamento. Já faz parte lá do grupo lá de coordenação. Felizmente está sendo ralado, porque o coordenador em treinamento é o coordenador novinho. Ele é a Roberta, né? Então a gente sabe, por isso que ele está aqui. Mas nós vamos orar agora, vamos orar por ele. Ele pegou uma tarefa aí, esse de coordenação aí de Casa de Paz, que era do nosso coordenador Idelmar. Rafael assumiu isso bravamente, junto com a juventude aí, e fez um trabalho, está fazendo, que a Casa de Paz, como ele mesmo falou, não para, né? Então, um trabalho excelente, junto com a Roberta, Heron, essa juventude aí da igreja aí, que é o futuro da igreja, né? É eles que vão estar de frente aqui. Então, vamos orar aqui pelo Rafael e por todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu servo, Rafael Severiano, por sua esposa, todo que ele está liderando agora, toda essa juventude aí, Pai, que ele agora lidera. Obrigado pelo trabalho dele, que não vai parar, o trabalho é contínuo de Casa de Paz, com esses filhos da paz, para agora prosseguir na caminhada. Obrigado por tudo, abençoa a sua vida, da sua família, seu trabalho e toda a área que ele colocar a mão, Senhor, que seja frutífera, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. E como coordenador novinho, a gente já bota logo para trabalhar, né? Nós temos que orar ainda. Vamos orar aí, que nós temos algumas famílias enlutadas na nossa igreja, né? Faleceu o nosso irmão Mário. Também na minha célula, o pai do Heber faleceu. Eu também na família, a mãe da minha cunhada faleceu. O sepultamento foi sexta-feira. Então vamos orar por essas famílias aí lutadas e pelo retorno do nosso pastor, né? Está vindo de Governador Valadares, ele e a Miriam, né? Vamos pedir para o Rafael orar por eles, por todas essas questões, amém? Vamos orar, irmãos. Foi bem difícil para mim, porque quando iniciou Casa de Paz, um tio meu lá em Brasília morreu. Ele estava em situação de rua. Ele estava 10 dias no IML como indigente e no início de Casa de Paz. Aí eu passei uma mensagem para o pastor Livre e falei: pastor, eu tenho duas opções. Ou eu vou viver o luto, vou parar, ou eu vou prosseguir. Acabou que eu nem tirei luto no quartel, já entrei de serviço no outro dia
e vou para cima, né? E foi isso. E antes de eu subir aqui, a minha irmã me passou uma mensagem. Eu imaginei que ela fosse pedir o link do culto. Mas ela foi me dizer que hoje faleceu mais um tio meu, um tio mais próximo ainda meu. Então assim, né? Foi bem difícil subir aqui. Mas, enfim, é mais ou menos assim. Não, ou eu vou sentir o luto, né? Mas eu não posso parar, irmãos. Você não pode parar, líder. Você não pode entrar num túnel de luto e de... Não entre nisso. Agarre-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Sabe? Meu tio faleceu, infelizmente. Mas 42 pessoas se renderam a Jesus. Sabe? Esse meu tio também faleceu. Mas a igreja precisa avançar. O reino precisa avançar. Sabe? Então fortaleça-se no Senhor. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar pelo retorno do nosso pastor. Senhor Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de receber. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus, nós glorificamos o teu nome, pois tu és Senhor, e não existe outro. Não existe outro para onde nós devemos ir. E nós nos agarramos a Ti. Nós queremos nos agarrar a Ti. E nós confessamos o Teu nome, Senhor. Colocamos as famílias enlutadas nas Tuas mãos. Espírito Santo, só o Senhor para confortar os corações. Conforta os corações e fortaleça. Acenda a chama ainda mais forte do Teu Espírito Santo nos corações. Toma o retorno do nosso pastor. Tragam em segurança pelo seu caminho, Pai. Em nome de Jesus. E que a igreja viva possa frutificar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, né? Estamos encerrando.